Essa é a opinião mais sincera de um casal que se tornou pai e mãe muito jovem, que você vai ver na internet, justamente sobre a polêmica e também sobre um problema social que a gente enfrenta desde que o mundo é mundo, que é a sexualização de crianças. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, mas que esse problema de sexualizar crianças é algo que já existe não apenas no Brasil, mas no mundo afora. A questão é que o brasileiro, como pessoa, viu, obviamente, a oportunidade de ganhar dinheiro massivo em cima disso. E criou-se, infelizmente, um problema social e também mundial muito maior do que qualquer sistema está disposto a enfrentar. E como diria Capitão Nascimento, o sistema é foda. E é justamente por causa desse sistema que a galera começou a ganhar dinheiro através da internet, expondo seus próprios filhos, ou sobrinhos, ou parentes, ou até crianças que não têm vínculo nenhum, e o sistema entregava mais dinheiro, e esse ciclo se tornava cada vez maior e mais faminto, o que gerou muitos predadores aí sexuais a internet afora. Olá, muito prazer, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, a vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. E dentro dessa comunidade aqui paterna, eu trago ali um relato e tento documentar a minha evolução como pai da melhor maneira possível, sem expor os meus filhos, ou expondo o menos possível. Até porque os últimos vídeos já não tem mais ele, é simplesmente eu sentando aqui e conversando com você. E do meu lado está minha digníssima e esplêndida esposa. E a gente vai trazer aqui para este canal justamente não apenas um react, mas um adendo para você, papai e mamãe ali, que assistiu ou ainda não assistiu a respeito aí da adultização de menores de idade que o influencer Felca trouxe nos últimos dias. Bora lá, que eu não vi ainda. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. Isso que eu tô falando. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega views, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá views, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundos. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirins. Quando Se eu tô você indo bem, eu começa o consigo seu fazer dia mais. sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia Isso é muito vai importante, muito isso é melhor. muito importante. Então- Isso é um problema pra quem tá na escola também, porque meu exato. dia na escola, tipo, Gente, que mundo que eu tô, que eu não vejo essas coisas dessas criançadas. Então, vamos lá, amor. O nosso algoritmo, ele não é... Não, sim, o algoritmo ele entrega o que você procura. Obviamente eu não procuro isso, eu não vou ver isso. Mas beleza, tá querendo fazer um dinheiro, tal, legal, né? Hoje em dia realmente a gente tem que, né, meio que se dividir, se multiplicar pra fazer dinheiro, porque a situação do brasileiro não tá fácil. Mas você não concorda comigo? Se a pessoa já tá aí,
né? Não só esse vídeo, ele já começa com vídeo de jornal. Então, jornal todo mundo vê, principalmente os mais velhos, Sim. né? E aí uma criança tem um podcast com uns microfones super caros, umas cadeiras super caras, num lugar super caro. Quem você acha que bancou isso? Alguém que já tem dinheiro, porque desculpa. Se minha filha vir, minha filha tem 17 anos, galera, se minha filha levar, mãe, quero montar um podcast, fala, legal, se vira, porque eu não tenho dinheiro. Eu acho Entendeu? assim que daí entra o conflito, né? Por exemplo, não é somente empresários mirins que existem. A gente já viu pastor mirim. Então, mas a do pastor, no caso, ele sempre viveu na igreja, aí entra aquela coisa que eu sempre falo, a criança, ela aprende pelo exemplo e não pela fala. Não adianta você falar, coma feijão, mas você não come. A criança vai falar, por que eu vou comer? Então, daí, olha só que interessante. Ali vai falar, né, no caso, toda essa denúncia em formato de vídeo é falado a respeito da sexualização de criança. No caso, por exemplo, do pastor Mirim, o cara, ele teve um exemplo de que, não de usar a sexualidade, mas de usar a religiosidade para ganhar dinheiro. Então, assim, é um problema, duas vertentes, né? Porque a gente mexe com religião e sexualidade nesse exemplo que a gente está citando. Mas é um problema que a sociedade ignora. Por isso que eu acho que criança não deveria ter rede social. E eu não digo assim a sociedade, mas o sistema ignora. Porque a sociedade, muitas das vezes, ela vê. Só que o sistema não deixa aquilo ser solucionado. Porque aquilo movimenta dinheiro dentro do sistema. Então, eu acho que em vez dos governos quererem privatizar não, eles estão querendo bloquear, né, as redes sociais, colocar uma... Vamos a partir dos 18, a partir dos 18, galera. Acabou, a partir dos 18, você é maior de idade, né, em aspas, no Brasil você pode ser preso. E acabou. Bom, eu não concordo com esse ponto, né, mas eu acredito que tenha outros pontos que tem medida que dá para ser feita antes dos 18. Você diz de punição? É. No Brasil, não. Você já começa com o pé esquerdo. Já, Mas- todo mundo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola é complica a fundamental. vida do empreendedor. Com- A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que está acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento. Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais Esse é o existe ponto. é a gente mimizenta que dá desculpa pelo Exatamente, fracasso. exatamente. Ninguém tem culpa Ele pelo justifica. seu fracasso, Sim, somente sim. você. Então, se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, Faça. exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma Interessa. solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Tá no Eu podcast lembro que hoje. no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez, no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra Te chegar motiva. onde aquele cara... Vamos lá, culturalmente falando, por que existe tanta igreja no Brasil?
Porque a igreja não paga imposto. Desculpa, gente, eu acredito em Deus, sou fielmente, eu sei que sem ele eu não sou nada. Só que a igreja não paga imposto, essa é a realidade, entendeu? Daí, assim, eu já vi dentro de igreja o cara que faz coisa errada doar boa parte do dinheiro ilícito para a Acho que igreja. boa parte não. O tal dos 10%, que também eu acho que é um assunto que precisa ser falado aqui nesse canal, né? Mas isso é para Exatamente. outro vídeo. O tal dos 10%. O cara doava ali para a igreja para melhorar algum ponto ali do aspecto da onde ele morava e da onde o cara vendia droga. É isso. Dentro da igreja, o cara, pá, ó, viu, ô pastor, vamos fazer isso aqui no bairro e coisa e tal. Pronto, melhorava para o cara poder vender mais droga. Viu, esse vídeo não é só sobre sexualidade infantil, cara. Esse vídeo é muito mais que isso. Não é muito mais. É claro que a sexualização infantil, a sexualização de uma criança é o ponto principal. Sim. Mas é como ele falou. Esse menino tem quantos anos? Eu não sei. Eu sei que eu procurei o vídeo dele. Já não tá mais na rede. Não, tá na rede. Tá. É um canal relativamente pequeno, né? Esse podcast aí. Só que, poxa, olha o começo da produção. Como você falou, são microfones caros, são cadeiras bem colocadas, tem uma iluminação. Você vê que uma criança, que por mais que a criança seja esperta ali na questão de começar a trabalhar logo cedo, a criança não vai ter financeiro para bancar uma estrutura de um podcast nesse nível. Mas sabe o que acontece? Se somos empresários, temos dinheiro, o seu filho vai falar, eu quero. Por que eu não vou dar se eu tenho condição? Porque pode ser que na época que eu era criança eu não tinha condição, então eu vou, né? É o tal do, eu não tive, vou dar para o meu filho. Que a gente tem que começar a pôr a mão nisso aí também. Sim. Porque não é porque eu não tive que meu filho tem que ter com 5 anos de idade. Sim. No caso do meu, né, tem 7. Não, isso é verdade. Eu super concordo, até porque, assim... Aí ele vê o pai falando de empreendedorismo, ele vê o pai falando de gastos, de ganhos, do que fazer, do como acontecer. Conversas de adultos que, na minha opinião, não são para crianças ouvirem. Não estou falando que criança não tem que saber economia. Tem que saber, sim, o preço das coisas, como se ganha e como se paga. Mas, eu fiz 4 mil reais, aí fui pra igreja de 50 minutos. Você fica cronometrando o culto, ou sei lá de onde ele vai? Eu acho que, assim, existem muita precificação dentro da igreja e na sociedade, mas não tem um ensino de valores. É bem diferente, né? A igreja tem que começar, entrou na igreja, deixa o celular no não deixa numa caixinha ali. Caixinha e pega na saída. Pega na saída, entendeu? Para você realmente estar ali... de corpo e alma. Alma, conectado com Deus, entendeu? Sem uso de celular. Meu Deus do céu. Desmotiva. Como assim chega a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque ele tem um chapeuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... Sem rainha, era novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Então eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá? Você vê que eles meio que tiram sarro dos próprios métodos de ensino. Assim. Sim. Não. Quando eu estudei pedagogia, que foi lá em 2018, realmente, o Brasil ele é bem retródico com esse negócio de ensino. Não existe mais o professor na frente, todo mundo atrás, mas beleza, é o que a gente tem hoje e eu faço. Por causa do sistema. Sim, porque o sistema não quer que a gente aprenda. Só que assim, ele tem o quê? Sei lá, 7 anos. Digamos que hoje ele tá fazendo isso e daqui 10 anos ele fala, não, vou fazer medicina. Só que, cara, medicina não dá dinheiro. Não dá, gente. Médico não é rico. Entendeu? Eu trabalho num hospital. Médico não é rico. Ele ganha bem? Relativamente ganha, né? Não vou ser hipócrita pra falar que não. Tipo, o cara tira, sei lá, 30 mil no mês, né?
Dependendo de onde ele trabalha, ele Mas tira não muito adianta mais. nada se o cara gastar os 30 mil, entendeu? Sim. Porque assim, vamos lá, só para A ostentação, né? entender o ponto de vista. O rico, na nossa concepção, Rodrigo e Larissa, não é o cara que ganha muito, mas é o cara que ele ganha, mesmo que seja pouco, sem precisar trabalhar. Então, por exemplo, o cara ele tem uma renda fixa de R$2.000, R$2.000 Livre. livres. Se ele acordar meio-dia, 6 horas da manhã, se ele não acordar, se ele quiser dormir durante 30 dias seguidos, o cara fecha a porta do quarto e fala assim, não, daqui 30 dias vai ter R$2.000 a mais na minha conta sem o cara fazer nada. Esse cara é rico. Sim. Se o cara ajustou o padrão de vida dele em R$2.000 e ele consegue esses R$2.000 sem precisar trabalhar, ele é rico. O que a gente tem como rico hoje em dia na sociedade é o cara que tem dinheiro, Não mas só às tem vezes o cara dinheiro. gasta muito dinheiro. O cara que tem dinheiro, o cara que tem uma casa boa, um carro, um iPhone 16. Essas pessoas hoje no Brasil são tidas como pessoas que têm dinheiro. E na verdade não Ricas, é. né? Que nem eu ouvi de uma residente. Ela já fez medicina, ela está fazendo residência em ginecologista e obstetrícia. Ela falou, Lari, não compensa fazer medicina, porque você não ganha. Gente, um residente trabalha 12 horas por dia, todo dia. Ele folga um dia na semana. A escala 6x1, aí ó. Entendeu? Mas são 12. Você já pensou 12 horas todo dia, 12 horas todo dia, 12 horas todo dia. Assim, eu vou falar por mim. E o Você residente, tá, galera? É tipo estagiário. Então, se você já for estagiário, tem isso em mente. lembra quando a gente tava noivo e eu trabalhava 12 horas? Sim. De trabalho, eu tinha que trabalhar 12 horas. Daí, além de que, na época, eu pegava ônibus e voltava. Ia e voltava de ônibus pro trabalho. Então, assim, eu ficava mais que 12 horas fora de casa. Sinceramente, não sei nem como a gente casou, porque a gente se via pouco. Muito pouco. Entendeu? E eles não ganham bem, tá? Na residência. Começa... 5 conto. Ué, pelo Trabalha mais que amor você. de Deus. Vai, vamos. Alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. Um ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso ter que ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Confere esse trecho. Uma lambida pelo menos. Você já ouviu falar? Esse eu já assisti. Uns vídeos. Eu não lembro se era a Lívia que assistia ou o Ian que assistia. Então, eu até dei uma olhadinha, o Ian nunca assistiu esse tal de acho que Bel era para a Lívia. Meninas. Menino. Pelo status do vídeo, acho que era a Lívia mesmo. Assim, impressionantemente, esse canal, né, que é voltado para a paternidade, ele relata muito mais o documentário de como que foi a minha jornada como pai, do que propriamente nichar aí dentro da maternidade. Só que o que me assusta, talvez o motivo desse canal nunca ter explodido ou crescido, é que eu nunca procurei influência externa. Então, por exemplo, esse tipo de canal, esse tipo de conteúdo, eu nunca consumi. Sim, não, na verdade eu também não, né? A mãe, posso assistir na televisão? Assiste na televisão, você acaba assistindo, porque você tá dentro da sala com o seu filho, né? Isso. Mas, por exemplo... eu fui assistir. Eu vejo muito, né, o que acontece hoje ou em qualquer outra plataforma, caso você queira crescer dentro de alguma rede social. Você procura dentro do seu nicho o que está funcionando e você copia, molda, né, com alguns detalhes diferentes do seu e você acaba tendo uma ascensão muito rápida. Eu nunca fiz isso. Sim. Não? Porque eu sempre quis registrar aqui o preto no branco, vive. o que eu vivo. Quais foram as minhas experiências? Diferentes desses pais e mães que viram oportunidade de ganhar dinheiro com a infância do próprio filho, jogaram na internet e virou-se uma bola de neve, entendeu? Eu já assisti o vídeo dele, tá, gente? Então, assim, tem muito do fato da criança criar um pós-trauma porque acha que a sociedade está jogando hate na própria família, quando a família tosou a própria infância da criança, que é o que está acontecendo com essa menina. Mas não sei se... é só você ver os cantores mirins, Justin Bieber, não é Miley Cyrus?
Não, a Miley Cyrus também É a uma Miley Cyrus cantora. que fez Hannah Montana. Eu confundo o nome dela porque né, na época eu assistia Fica Hannah Montana. Ela, a Demi Lovato, tudo foram crianças, só que lógico, né, em grande escala, porque fizeram filmes, ficaram na TV, na televisão mesmo. Ah, aquele cara lá do Esqueceram de Mim? Não Sim, lembro o nome o do ator Macaulay dele. Culkin. Macaulay Culkin. Então, Entendeu? hoje são Da pessoas nossa geração, traumatizadas. o Daniel Harry Potter. O Daniel e o Ron, eu não sei o nome dele, Não. de ator, desculpa. Não, Daniel eu lembro. É, o Daniel eu lembro por causa O do Ron Daniel. eu não lembro do. Não lembro, do- mas do são nome. pessoas, ele mesmo, ele saiu do meio da mídia e abriu uma loja de sorvete. Que era o sonho de infância dele, Sim, gente. Olha, tipo assim, tudo bem, ele conseguiu ser um adulto funcional, mas imagine o trabalho psicológico por detrás. Sim, a psicóloga trabalha bastante. Entendeu? A Hermione, que Ah, não, ela ainda faz. ela ainda faz, né? O Daniel também faz, só que é uma coisa mais... Ele tenta se desvincular do Harry Potter, mas eu acho que isso é uma coisa bem que... Entendeu? Tá vinculado à imagem dele, É que igual foi o a Macaulay infância. Culkin. O Macaulay Culkin é o Esqueceram de Mim. E ponto final. infelizmente, Bel. Uma vida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram. Teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel. Foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição. As críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Na cabeça dela não existiu crime. Porque o pai e a mãe são feitos para cuidar, proteger e lá. Então, assim, até a pessoa ter ciência de si que aquilo realmente foi errado, é um tempo. Entendeu? Mas eu acho que vai ter gente que vai passar por essa vida e não vai conseguir entender. Igual existe mãe narcisista, eu conheço uma pessoa que tem uma mãe narcisista e ela ainda acha que a mãe é maravilhosa. Então, assim, a pessoa tem que querer ver. Quando a pessoa não quer ver, não adianta. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira. E você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet. E é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto... Deixa eu fazer uma pausa aqui, né? Que ele falou que é relativamente novo. Eu não acho que seja novo, até porque na cultura brasileira já existiu homens casando com crianças. Sim, só que era uma coisa assim, que nem na época da minha avó. Minha avó casou nova, teve filho muito nova. Não, minha avó não teve filho nova, não, desculpa. Não. Minha avó teve filho velhinho. Mas enfim, na época da minha avó as pessoas casavam cedo e tinham filho cedo. Só que era uma coisa na região, na cidade. Ninguém tinha acesso.
Ah, na minha cidade uma menina casou com 14 anos e teve 7 filhos depois. Cara, Ah, na cidade lá longe teve, entendeu? tá, ó. Tem um cantor, eu não. Agora não, tá tudo na tua mão. Eu não lembro qual que é o nome desse cantor, mas tem um cantor, acho que de música popular brasileira, que o cara tinha 40 anos, ele casou com uma menina de acho que 13, 14 anos. Na época, ele tinha 40 anos. Eu não lembro se foi. Ou alguém assim. Eu lembro que é um cantor brasileiro famoso. Só que assim, inacreditavelmente. Ah, quando o cara tem dinheiro, daí pode. Não exatamente, né? Porque na época também existia. Que nem hoje. Hoje, uma menina de 15 anos dar à luz, nossa, meu Deus, ela tem 15 anos e tal. Mas a sua bisavó teve filho com 15 anos e ninguém falou nada pra ela. Então, é Entendeu? escandalizado. Só que agora a internet tá aí, então tá tudo exposto, tá tudo. É uma vitrine enorme e todo mundo vê. Sim, exatamente. E aí que todo mundo começa a pôr a mão na consciência. Putz, realmente é errado. Realmente não dá. Você entendeu? Mas o que é feito por detrás disso? Porque não é feito nada. O Atualmente sistema nada. não faz Atualmente nada. nada. O ECA existe os órgãos infantis e, né? Eu tinha visto, adolescentes, mas eu tinha visto é até uma complicado. reportagem a respeito de que a cada hora no Brasil mais de 40 meninas dão à luz. Eu não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso, que eu citei essa estatística, mas é muito forte. 40 meninas a cada hora no Brasil dão à luz e elas são menores de 15 anos, ou têm até 15 anos de idade. Então eu falo, gente, que putz, não é levado a sério. Caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso aí? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora, né? Oi! Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu vou ter fome, não. Eu já fui comendo hoje mesmo. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Ah, o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Daí eu paro e pergunto, né? Onde que tá realmente a atenção das pessoas? Porque eu não conhecia o nome Ítalo Santos e nem a Camilinha antes de eu assistir esse vídeo, essa nunca ouvi denúncia. falar. Né? E pelo jeito, a riqueza veio de conteúdo desse tipo. Pelo que a internet inteira tá falando, foi. E é assustador, porque o cara ele não contribui com a sociedade em nenhum nível, a não ser uma desgraça de conteúdo que ele produz. Isso estou falando do Ítalo Santos e da Camilinha. Porque assim, gente, eu paro para pensar, qual que é o propósito de vida de um ser humano? É contribuir com outras pessoas para uma sociedade melhor, entendeu? E cada pessoa tem um propósito de vida diferente, entendeu? Mas não é trazer isso para o mundo. Não. Não? Mas porque isso não é entretenimento. Deixa aí, porque a mãe foi buscar a criança. Daí que eu falo, o sistema é tão
retroalimentado, porque, por exemplo, uma mãe, um pai desse não tem acesso a esse tipo de informação Sim. e acha que é normal. Daí, vamos lá, fala assim, a mãe tem que trabalhar para colocar comida dentro da mesa durante 12 horas seguidas. Ela fala assim, poxa, meu filho ao invés de ficar sozinho vai estar com amiguinhos, vai estar com uma pessoa que acha que é de boa índole, porque a mãe e o pai têm que trabalhar. Às vezes, né, o que acontece muito Brasil afora, quando eu tenho um pai, o pai tem que ficar talvez dias longe de casa, porque ele está trabalhando em outro estado, Sim. ou longe, entendeu? Não tem um contato ali direto, às vezes com a mãe ou com o próprio filho, devido a uma situação ali do casal, porque existem casais disfuncionais que colocam criança no mundo. Sim. E daí acontece o quê? A pessoa fala assim, não, viu, eu vou ficar aqui com o teu filho durante, sei lá, um mês, tal, como se fosse, aspas, férias, entendeu? Vende-se uma ilusão de que vai estar todo mundo bem, todo mundo legal, vão ter o que comer. Dormir, né? Muitas das vezes, em melhores situações do que a própria mãe ou pai consegue proporcionar, Sim. deixa acontecer e tá feita a merda. Por quê? Às vezes a mãe tem que trabalhar, estudar para dar uma dignidade um pouco melhor do que o mínimo. Entendeu? Por quê? Tem um monte de barbado dentro de uma sala chamada Câmara, conseguindo dinheiro através de imposto, que não distribui isso de forma legal. Sim. Eu acho que o salário deles devia ser salário mínimo. Mas não pode. Olha! Eles têm lei contra isso, olha, Manel. Tem lei contra isso e Bolsa Família tá aí pra meio que mascarar tudo que a gente paga de imposto. Falei mesmo, agora rasguei o verbo. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Então tu só faz 15 anos que E vem. ele ainda é mais novo que ele. Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É isso que eu tô vendo? né? Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos, existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Essa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? Vai!
16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela estava exausta, não estava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto para um público. Meu Deus. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios. Um pós-operatório, enquanto ela estava dopada, sendo filmada pro... Que médico que faz isso? Será que gente ele tem faz. noção que ele pode perder o CRM dele? Não, assim, Não, noção ele tem. entendeu? Tem porque ele Só estudou. que é aquela coisa, né? O dinheiro fala mais alto. Mas até que ponto vale o dinheiro? Viu? Se tem gente Meu, que você mata estudou por dinheiro... 6 anos, mais a residência, que eu não sei quanto que é uma residência de plástica, porque é muito mais tempo. Por conta de, sei lá, que tenha pagado 100 mil reais nessa cirurgia. Tem um caso de um cara... Fora que ela podia ter morrido, ela Sim. podia ter tido hemorragia, ela pode ainda ter um problema na mama, porque o número de câncer de mama em quem tem prótese de silicone aumentou muito no Brasil. Má qualidade, né? Não só má qualidade. Gente, o corpo da gente rejeita o que não é nosso. Sim, isso é verdade. Entendeu? E fica ali dentro. Lógico, tem gente que, ok, fica top, graças a Deus não dá nada, mas tem gente que tem complicação, entendeu? São riscos que, né? E agora imagina assim, tem um cara que eu sigo sobre fitness, ele fala sobre alimento e tudo mais. E, putz, tem um biólogo famoso que o cara atendia aqui no Quinzinho, biólogo, que ele era da Eliana. Sim, não lembro. Então, tem o biólogo. O cara, ele fez uma collab com esse nutricionista e o cara simplesmente não consegue mais atender devido à demanda. Agora imagina, vamos supor, um empresário ou as pessoas por detrás ali do Ítalo ou o próprio Ítalo vai e fala assim, ó, se você fizer isso para mim, no caso, né, cirurgia da menor de idade lá, você vai ter tanto disposição. O cara cresce o olho, velho. Viu? Se guerras foram travadas por conta de dinheiro... Imagina uma cirurgia, né? O que é uma cirurgia, gente? O que é uma cirurgia para uma pessoa? Meu Deus, só tem 14 minutos. Eu já tô indignada com esse vídeo. Gente, depois de algum tempo, só para contextualizar, a gente precisou fazer uma pausa e vamos retomar justamente de onde a gente parou, porque é muito sério o que o Felca traz nesse vídeo, justamente lançar luz sobre um problema da sociedade e que também tem outros tipos de problemas ali que meio que se tornam ganchos desse problema inicial que a gente vai falar e colocar o nosso ponto de vista, não é verdade, amor? Sim. Então, vamos continuar aqui. O público que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número.
Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente para culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam para quem administrava o que quisessem, desde que pagassem. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos, os conteúdos da Caroline vazaram para toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional. Que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas para sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso para sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar, em muitos casos, ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como o sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade. Eu acho que nesse ponto do vídeo a gente entende que para a maioria das pessoas, e eu tô falando pessoa no geral, assim, pode ser pai, mãe, tutor, responsável, o dinheiro tem um grande peso para a pessoa passar por cima do próprio valor e do valor dos outros em função do dinheiro, em função de ter mais poder aquisitivo. Então... Mas não é só isso. O que ela está ensinando para essa criança? Olha... Porque é o que eu falei já, as crianças, elas têm por o que a gente faz e não pelo que a gente fala. Sim, o exemplo, né? Exatamente. O exemplo é muito. Cadê o caráter? A educação? Sei lá. Então, na verdade, nem tem, né? Nem existe um negócio que a gente pode Nossa, eu tô... chamar ali de caráter, porque... Não tem, viu? Você vai pegar a sua filha, vai fazer um grupo fechado, quem pagar entra e postar... E reflexo são os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem
da nossa família irresponsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior, eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fórum. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, a linha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários, que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção? Vou falar a parte técnica, tá bem? Algoritmos, sim, são feitos por seres humanos. Entretanto, todavia, esses algoritmos, eles são treinados para te manter na plataforma. E quando se mantém na plataforma, qualquer plataforma, mais dinheiro essa plataforma recebe. Mas não... Lembre-se, qualquer pessoa deve ter consciência disso. Se o produto que você está consumindo não é pago, você é o produto. Sim. Sempre. Mas não existe uma maneira de meio que filtrar? Existe, claro que existe. Existem inúmeras barreiras que só que daí ser... entra em outra coisa, né? Tipo, isso no caso é pedofilia, mas quantos homens não veem várias mulheres adultas de biquíni, quase seminuas na internet? Então, eu acho que ele não conseguiria diferenciar uma criança de um adulto. Porque daí nudez seria, né, seminudez seria seminudez, independente da idade. Não, mas dá pra... Hoje em dia, com o uso de inteligência artificial, a gente pode até criar filtros para análise humana posterior, entendeu? Então, por exemplo, antes de lançar o vídeo, imagina que tem uma função lá no algoritmo que, vamos supor, vai aparecer lá, eu sou o analista por trás. O algoritmo vai pegar, imagina, né, você dançou lá de biquíni, né? Minha esposa dançou lá de biquíni, o algoritmo recebeu esse conteúdo, ela fez upload lá, seja lá na plataforma. Então, pode ter uma função que vai falar, olha, o seu vídeo vai passar por análise. Daí, entra aí na função. Humano. Exatamente. Daí, ao invés de ver, vai aparecer lá para mim, ó, o perfil lá da Larissa, tá? De biquíni. Pode ser que até exista funções primárias de saber se a Larissa é maior de 18, se ela tem um e-mail com um telefone verificado, registrado no nome dela, que é possível hoje em dia ver. Se ela é maior de 18, tem um e-mail, né, tem um telefone registrado no CPF dela, vinculado, o que a Larissa faz? Ela é criadora de conteúdo, ela é influencer, ou ela... Enfim, sim, dá para ver tudo isso. Daí vamos supor, não tem certeza ainda se é realmente uma mulher adulta se expondo ou uma criança, vai para análise humana. Entendi. O cara vai lá, vai ter todas as informações. Poxa, não, ó, realmente uma mulher. Ela
vende pack, Uhum. entendeu? Vamos supor, vende pack. É o trabalho dela, gente, entendeu? Vai lá, aprova. Pronto. Entendi. Não é Uma criança. uma criança. Usaram o perfil da Larissa, né, no caso ficticiamente falando, e tem uma criança lá. Bloqueio. Entendi. Só que é aquela coisa, diminui a retenção. E retenção é dinheiro. Porque eu falo, se você baixa qualquer aplicativo, é grátis. Não. Não. Se é grátis para você, é sinal que você é o produto. Sim. Eles estão gerando números, relatórios, para lá na frente eles cobrarem mais caro dos anunciantes, para eles venderem as informações de diversas formas e lucrar em cima do quanto a gente fica na plataforma. Por isso que eu falo assim, eu comecei a criar muito conteúdo hoje em dia na internet e consumir muito menos. Tanto que eu sinceramente não sabia desse último caso, que a mãe fez até Eu também não. um VIPs aí pra galera. Pra galera, né, colocando a filha como produto. Sim. Daí falou aí também da menina lá, Camilinha, do Ítalo, também não conhecia. Essa Camilinha eu não vi, mas foi depois do vídeo dele que estão falando na internet dela também. É claro, esses nomes, só até para vocês entenderem, esses nomes eles ficam em alta nos trends do Google. Então eu entro muito nos trends do Google para criar conteúdo aqui para esse canal. Então é normal, né, você ver lá a listagem de nomes e palavras, né, porque não é só nomes. Então palavras que estão em alta, a pessoa vai lá e tá em alta, tá sendo buscado, eu vou atrás para trazer em formato de vídeo, entendeu? E tava lá, Ítalo Santos, Camilinha. Eu falei, mas quem que é Ítalo Santos, Camilinha? Daí que a gente entendeu que era 2 pessoas e chegamos nesse vídeo aí do Felca. Complicadíssimo, gente, complicadíssimo, porque o algoritmo ele vai trabalhar em função da rede social, que geralmente é uma empresa privada que está interessada em dinheiro, ponto. E a partir desse momento o algoritmo dele enlouquece e só vai sugerir esse tipo de conteúdo. E inacreditavelmente, você fala assim, poxa, mas é coisa de praia, de cozinha. Não. Pode ser em qualquer localidade, só que parece que o algoritmo entende que tem uma criança, né, ou né, uma pessoa ali de pouca idade, ou com aqueles traços, que é sempre sugerido, sempre sugestivo. Caramba. E assim, hoje em dia, tudo que a gente faz na internet, gente, vira informação. Sim. Tudo. O tempo que você fica com inatividade na sua tela é informação. Para você ter ideia de como que o algoritmo ele pode até mesmo calcular o tempo de sua inatividade. O tempo que você só fica lá. Às vezes você tá vendo lá um Reels eu gosto bastante de ver aquelas videocasetadas, pessoas tomando susto, ou caindo, ou se atrapalhando, né, que são a coletânea de memes. Às vezes um filho vem falar comigo e tal, ou preciso fazer alguma coisa, eu largo o celular e vou fazer alguma coisa. E fica, às vezes, a tela lá ligada. O algoritmo, ele reconhece aquilo como inatividade, mesmo estando no Reels. Entendeu? Caramba. E ele usa isso para um tipo de cálculo. Eu acho que a câmera frontal do celular não é só para tirar foto. Não é. Gente, se nós formos ler todos os termos de acordo que a gente aceita, primeiro que a gente não vai comprar mais celular com câmeras. Ponto. Começa por aí. E eu acredito que existe um porquê de celulares terem tantas câmeras. Mas se eu falar, eu vou estar sendo conspirador, louco, vou estar alucinando, vou estar... enfim, eu vou estar sendo o errado. Porque o Rodrigo perdeu a cabeça. Não, entendeu? Para que um celular, que a função é fazer ligação e mandar mensagem, tem que ter tanta câmera? Não? Não faz sentido. Por que tem que ter um microfone tão bom na captação de voz? E pode parar para perceber, né? Olha, repare, não é possível que isso aconteça só comigo. Tô com vontade de, sei lá, qualquer coisa. Eu quero comprar não é só com você. Eu não quero comprar um tênis. Não. Eu falo perto do celular, falo, nossa, né, queria saber um tênis de tal marca, né, onde que tem promoção. Mas eles não vão mandar só dessa marca, eles mandam tênis alucinadamente. Não, pra mas você, viu, isso entendeu? se falar
perto Sim. do celular. Sim. De repente, o meu algoritmo começa a sugerir ali nas patrocinados ou propagandas, dependendo da onde eu tô consumindo o conteúdo, tênis. Sim. Não? A gente falou esses tempos aí de trocar a fechadura da nossa porta, da onde a gente mora. A gente só falou um com o outro, né? Falando, amor, o que você acha? Isso no WhatsApp. no WhatsApp, que não tem propaganda. A gente falou, o que você acha da gente trocar? Vamos ver aquelas fechaduras inteligentes com senha, que não sei o quê. Será que é Pra não ficar difícil a fazendo instalação? chave e tal. Né? Tipo, isso dentro. De repente, tipo assim, eu troquei, eu saí do WhatsApp, fui para uma rede social, eu não fui em Mercado Livre, eu não fui em OLX, eu não abri coisa de busca nem nada. Eu só troquei do WhatsApp pro Instagram. Rolei um pouco, pá, fechadura. Fecha anúncio do Mercado Livre No Instagram. no Instagram. E eu nem tinha aberto. Aí eu falei, meu Deus do céu, gente. O que será que tá acontecendo? Porque tava me ouvindo. Kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o estado ali de humor, está aqui em bio. Ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e os comentários são assim. E daí quando você entra no Instagram, quando aparece link bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão uma forma de eles não percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Vamos lá, eu vou fazer um adendo aqui rapidinho, mas imagina assim, o algoritmo, ele é extremamente inteligente para te sugerir conteúdo. Por que raios a pessoa... Olha, a pessoa que quer evoluir como pessoa, seja espiritualmente, emocionalmente, ali, psicologicamente, ela vai encontrar coisa boa. Sim. Dentro de uma rede social. É Sim. possível encontrar conteúdo Sim. bom. Só que conteúdo bom não dá retenção. E retenção não gera dinheiro para bendita... Não, porque a galera quer coisa fácil, simples, entendeu? É que nem o negócio da taxação. Tá todo mundo falando que tudo vai aumentar, só que ninguém sabe nem o que vai ser taxado. O pessoal não sabe nem a lista. Não pegaram a listagem. Falaram Não. que vai subir tudo, que não sei o que, vovó. Só que então, as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, eu acho que provavelmente, pelo menos alguma delas devem falar inglês, devem saber a tradução do que tá escrito lá no negócio do consulado, e ninguém vai falar. Por quê? Porque dá muito mais hater meter o pau no Lula ou meter o pau no Trump e, vamos deixar explodir, entendeu? Na verdade, é muito mais fácil eu tacar hate em Lula e Bolsonaro e não ligar pro circo pegando fogo. Sim. Desde que a rede social Me pague. Exatamente. Entendeu? Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso está acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são
todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero e todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Drag. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais essas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que está no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja os seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma, na realidade. Criança é para estar brincando, não para estar mexendo com a internet, não para estar produzindo conteúdo, não para estar se formando uma imagem pública. Ela é para estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo. Então, a imagem pública, o que ele fala. Por exemplo, quanta gente, a gente viu aí empreendedor mirim, Nossa. pastor mirim, sei lá o que mirim. Coach mirim, que agora tem coach mirim. Não, coach A de criança mal limpa a bunda querendo falar de coach. Não. Apesar que coach em si, né? A própria cultura, né, de você treinar alguém para aquilo. Peraí, mas o que diz respeito, né, coach, de treinador? Gente, a criança não chegou a lugar nenhum. Não, mas pra ela chegou. Entendeu? Pra ela chegou. E pros pais também. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando. É igual que eu leio muito sobre, você sabe disso, em questão da psicologia da criança em si, para cuidar dos nossos filhos. O gritar com eles, tipo, atrapalha no futuro, você xingar, eles acatam isso e levam pra vida. Agora, como que você vai falar pra criança, viu? Ninguém pode mexer na frente e atrás sua, Sendo que você expõe pra todo mundo. Não tem... Ninguém pode bater no seu rosto ou bater em você, mas você expõe ela pra todo mundo, pra te xingar, pra te ofender, pra te maltratar. Porque não existe agressão só física, existe agressão emocional. E a internet, ela faz isso com a pessoa. Sim. Viu? Eu vou falar por mim, gente. Olha, eu faço vídeo, sei lá, mais de 5 anos. E quando
Isso, assim, não é Bem mais de coisa... 5 anos. Bem mais de 5 anos. Mas quando eu recebo um comentário negativo sobre algum conteúdo que eu fiz, que eu fui lá, gravei, às vezes eu fico mal. Às vezes eu fico ali, eu falo, nossa, será que isso é pra mim mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Eu fico, na minha cabeça, parece que eu anulo todos os comentários bons que eu já tive porque é do ser nos humano. vídeos e só dou valor para, tipo assim, para 1 ou 2 comentários ruins. Porque é do E eu ser falo assim, humano. nossa, depois eu paro e penso, e daí, obviamente, porque eu tenho uma certa maturidade por ser um homem formado, que daí eu penso, poxa, mas o hate é menos que 1% em vista do que eu já Sim. recebi ali de pessoas que falaram, poxa, seu vídeo é legal, seu conteúdo é legal, continua. Por mais que não seja grande. Agora, imagina na cabeça dessas crianças que o sistema se retroalimenta, vem mais predadores, vem mais gente com olhares maliciosos e todo aquele momento, ai, que não sei o que. É lindo, maravilhoso, a criança acha que aquilo é certo e vai fazer Exatamente. Cresce disfuncional, gente. Cresce totalmente fora da casinha. Negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Eu já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Uhum. Nesse vídeo que eu vou te mostrar... Falando assim de consumo, né, de tempo, eu só fui ter acesso à internet, tudo bem que na minha época a gente falava da internet de escada. Eu lembro Mas que... a internet na nossa época veio depois também, né? Então, não existia tanto conteúdo Não. dentro da internet quando eu era criança para ser consumido. Sim. Era conteúdo estático, que é literalmente texto em uma página branca, que as pessoas escreviam. Sim. Conteúdo via chat, era só texto. Sim. Eu lembro que eu acessava chat da UOL, da Terra, na verdade era só texto. leitura escrita, por mais que não fosse escrita, né, na mão, era digitado. Eu lembro a primeira vez que eu vi as siglas VC, que daí eu lembro que eu tava com a minha prima, ainda Maiara. Foi no MSN? Não, foi antes do MSN. Nossa! E daí eu ouvi um cara escrito, tipo, você, tece, VC, tece, de onde? E ponto. Daí eu e ela olhou um pra cara do outro, tipo, o que é VC e o que é TC? Daí nós perguntamos pra irmã mais velha dela, Tati, né, minha prima também, e dela falou, o V e o C é você e o TC, teclar. Digita da onde, né? Você tá falando da onde. Daí aquilo pra mim, nossa, tipo assim, foi mind blow. Eu, tipo, daí rimos, porque foi engraçado, né? Foi engraçado. E olha só o nível, né? Porque nós ensinamos os nossos filhos a não conversar com estranhos. Eu fui ensinado a não conversar com estranhos. Sim. Só que eu acessava a internet para conversar com gente que nunca viu. Que eu nunca vi. Falei, gente, mas é que era você conversava, mas você não via a pessoa não via você. Então, mas a pessoa podia lubridiar você, entendeu? Podia, né, te não enganar. Sabia quem era. Entendeu? É extremamente difícil. A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Onde ele... Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos.
Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então, isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto. Tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Vou fazer uma pausa aqui, porque ela falou de saúde pública. Sim. E de algumas outras coisas, transtorno, Empresa privada, tal. transtorno. Primeiro de tudo, se você aí acha que o SUS é de graça, eu Não vou é, galera. totalmente discordar de você. Você está vivendo num mundo aí de Bob, alucinando, porque o tanto de imposto que a gente paga é porque o SUS é bancado pelos nossos impostos. Sim. Então não, ele não é de graça. Então se você não tem o mínimo de massa cefálica para entender isso, eu sinceramente não sei o que você vai entender do mundo. Ou seja, você não vai estar preparado para a vida adulta. E assim, você pode discordar sim de mim aqui, mas eu estou expondo a minha opinião quanto a isso. Então, você falar que o SUS é de graça, Não, o SUS não é de graça. esse meu mascote político é melhor do que o seu mascote político, eu tenho uma preferência por esse lado do que esse lado. Não, gente. Dinheiro, ele vai seguir resultado. Empresa vai seguir resultado. O algoritmo vai seguir resultados. Sim. E todas essas coisas convergem em dinheiro, poder aquisitivo. Exato. E inacreditavelmente, o nosso sistema ele foi construído ali numa caixinha tão bem feita que até esse tipo de conteúdo e problemas de saúde pública não dá dinheiro. São colocados por debaixo do tapete e totalmente ignorados. E essa ignoração, esse fato de você virar a cara para um tema tão delicado, enquanto o problema está dando dinheiro, para eles ok. Ué, mas que nem, por que eles não colocam sobre uma matéria sobre política? Porque eles não querem que a gente aprenda. Por que eles não colocam uma matéria sobre economia? Porque a gente não, tipo... Isso vai na fazer escola, pum tá? na No sua ensino, cabeça. no ensino. Eu queria saber quantas pessoas no ensino médio tiveram aula de filosofia, sociologia. Vixe. Com um professor que ensinasse desde o primeiro, do segundo e no terceiro ano. Não, já. Eu fui aprender sociologia e filosofia na faculdade. Então. Porque no ensino médio não tinha professor. Era um professor substituto, cada hora era um, porque não existia contratação para professor de filosofia e sociologia. Que é onde você abre a cabeça e fala, putz, vamos ver como que funciona a sociedade, para onde ela vai, como que entra. São Entendeu? matérias onde você pode questionar ao invés de apenas perguntar dúvidas. Exatamente. Entendeu? Quando você aprende a de fato questionar, porque vamos lá, gente, a dúvida é diferente da questão. São duas coisas totalmente diferentes. Por isso que existe a palavra questão e palavra dúvida. Senão, só existiria uma. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando você começa a raciocinar para você questionar o levante de como que está uma sociedade, de porquê de um problema,
e todas essas coisas, você começa a alfinetar muitos pontos que não é para mexer. Pontos que dão dinheiro, que ninguém quer se incomodar de mexer. É que nem, né? Vou trazer a época da pandemia. Todo mundo meteu o pau porque o presidente não fez. Tá. E o que depois da pandemia foi feito em relação aos hospitais, em relação a uma possível pandemia futuramente? Nada. Não existe régua de oxigênio, não existe oxigênio para todo mundo. Continua sendo um problema de saúde pública bancado pelos nossos impostos. Entendeu? É, Ninguém fez nada depois da pandemia. Parabéns para você que acha que o SUS é de graça. E sabe o que me entristece? De verdade, você pode até discordar de mim aí, você que está assistindo, mas o meu voto tem o mesmo peso que o seu. O de todo mundo. Só que eu acho que todo mundo deveria começar a pensar o que esse político faz por mim. Não por mim, né? Pela sociedade inteira. Que nem eles votaram lá no salário deles. Acho que a eleição é ano que vem. Vamos pegar quem que votou pro aumento do salário para não colocar de volta na Câmara? Entendeu? Não tem-se uma pesquisa e não tem um incentivo à busca de informação. E o gozado, né? A informação tá aí para isso. Você viu aí. O Fel que ele colocou, ele ensinou o algoritmo começou a entregar conteúdo para ele. Se a gente usasse o algoritmo a nosso favor, mas é ninguém o que ela parava fala. nós. É um problema público, privado e psicológico. Só que tudo isso dá trabalho. Trabalho gasta dinheiro, só que não dá um retorno financeiro. Ele só manda o dinheiro só vai, o dinheiro não volta. Ó, se esse vídeo aqui tiver 10 visualizações, eu já acho que vai ser demais. 10 visualizações, por quê? Porque a gente não tá criando um entretenimento, a gente só tá jogando mais luz para um problema que tá na escuridão. Sim. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual ou alguém de confiança. Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara. Porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então, é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança.
E deveria. Acho que o abuso aí, até, né, quando a forma como fala, a gente vê, entende pelo abuso físico, Sim. mas tem o abuso psicológico, Emocional, né, e também o abuso verbal. sim. Entendeu? Porque, gente, é igual eu sempre falei em todo vídeo, eu não sou o melhor pai do mundo, eu tô longe de ser o melhor pai do mundo. Só que eu tento ser uma pessoa hoje melhor do que eu fui ontem. E assim sucessivamente, pessoa, porque antes de eu ser pai, eu sou uma pessoa. Obviamente, a paternidade vai me acompanhar até o final da minha vida, Sim. que me tornei pai, assim como você também se tornou mãe. E quantas vezes você já não se pegou perguntando, será que eu sou uma boa mãe? Sim. Quantas vezes eu já não me peguei perguntando, será que eu sou um bom pai? Então eu paro para pensar, se eu ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática, se eu poder me comunicar melhor, se eu conseguir expressar melhor os meus sentimentos, é óbvio que eu vou ser um pai melhor. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, se nos tornarmos pessoas melhores, nos tornaremos pais e mães melhores. E, consequentemente, isso é consequência. A sociedade... vai se tornar melhor. Por isso que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Então, só que assim, daí fala assim, mas... Rodrigo, seu conteúdo não é relevante, ou que ninguém te assiste. Realmente, ninguém procura saber em como ser um pai ou uma mãe melhor. Porque é chato? É chato. É esforço. A galera quer uma receita de bolo. E não entendeu? existe, não é uma receita Exatamente. de bolo, não existe um manual, gente. O que eu A galera falo? quer um manual. Faça assim, 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 que você vai pronto. ter sucesso. Não, por isso que eu falo. É igual ganhar dinheiro na internet. A galera procura o quê? O que A é galera fácil. que fala sobre dinheiro, mas não fala nada. Fala e não fala nada, né? Então, mas daí Mas dá entra, por visualização. exemplo, o fato dessas responsáveis, né, que eu não vou chamar de mãe e de pai, entendeu? Que eu entendo que mãe e pai é uma palavra destinada a pessoas que são responsáveis e que têm ali certa segurança, um porto seguro, algo confiável com o vínculo ali da família. Mas essas pessoas que infelizmente colocaram crianças no mundo, veem que é fácil ganhar dinheiro na internet com esse tipo de conteúdo. Porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro. Tem público. Tem público, tem procura, pelo jeito. Tem, Porque, ele mostrou que tem procura e entendeu? muita, né? Se tem ali público, tem procura. E, pelo jeito, o pessoal paga para ver. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho. É igual, eu não lembro se eu fiz um vídeo, mas uma vez o nosso filho trouxe um livro, né, da escola, Sim. Um livro da escola falando sobre sexualidade. E... não só sobre sexualidade, era... é negócio de gênero. Vamos lá, gente. Fato. Ou você vai no ginecologista ou você vai no urologista. Biologicamente não tem para onde você correr. Não. Ou são 2 cromossomos X, ou é um cromossomo X e o outro Y. Exato. Nada
na natureza humana, foge disso. Sim. E você pode me achar fóbico, né? Homofóbico, alguma coisa relacionada a essa palavra. Mas absolutamente nada foge disso. Ou você vai ter que, em algum dia, devido à sua saúde, buscar um urologista ou um ginecologista. E esse livro que ele trouxe para dentro de casa, quando ele estava desenvolvendo a alfabetização dele, falava sobre gêneros. E eu lembro que a gente teve uma tratativa na escola e falamos, esse tipo de conteúdo ele não vai ter acesso. Ponto. Sim. É meu filho, não é da escola, não é do Estado. Exatamente. Entendeu? Eu, como pai, ela, como mãe, decidimos como educar e que tipo de acesso à informação ele vai ter. Só que as pessoas confundem respeito com aceitação. Todo Então, mundo tem que respeitar todo mundo. Mas ninguém que também precisa não aceitar está todo mundo. acontecendo também. Tem que existir o respeito, mas a aceitação não Não. precisa ter. Entendeu? Eu não preciso aceitar algo. Entendeu? Eu não preciso aceitar um cara que é pedófilo dentro de casa. Sim. Entendeu? E também não tem que respeitar, mas eu estou dando o exemplo aqui bem grotesco para você entender. Né? Eu preciso respeitar alguém que tem outro gênero, mas eu não preciso aceitar ele dentro de casa, convivendo com os meus filhos. Não quero, ponto. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então, acho que é ou me cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto, com certeza, com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor e aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda assim, protetor que vai proteger ela. Não, ela está 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá para a gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém sobre e você deixou no seu coração, deixou interiorizado, existe um tempo certo ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolher um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor,
mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância? Qual conselho você daria para esse? Uma conexão assim, de olho no olho, tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência na internet. Exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas. Eu concordo plenamente, né, que deveria ser um lugar de medo, mas as pessoas não colocam. Acha que simplesmente o que faz na internet fica na internet. A gente tem que quebrar essa barreira de que a gente nasceu e cresceu pensando que o que era mundo real, o que era internet. Entendeu? Era meio que duas coisas distintas. Sim. Hoje em dia não. Hoje em dia é um só mundo. A internet faz parte do nosso mundo como um todo, né? E aqui daí nos 2 últimos minutos ele fala a respeito das pessoas que processaram ele, né, que ele vai processar. E é de extrema importância a gente ter consciência de que a internet e o mundo é uma única coisa, é uma coisa só, interligada, e o que a gente faz ou deixa de fazer na internet reflete no nosso mundo real. Sim. É por isso que eu falo, todo mundo que é de boa índole e que tem uma ideia legal para melhorar a sociedade deveria criar conteúdo na internet. Porque a internet está devastada de conteúdo inútil. Não, ela tem conteúdo útil. O problema é que não é consumido. Olha o que acontece. Igual aconteceu. Você tem canal desde que o Ian nasceu. Só que o seu canal não cresce, seu canal não sei o que, você desanima. Você parou um tempo de fazer vídeo. Quantos anos você ficou sem fazer vídeo? Uns 2 anos. Você entendeu? Por quê? Você faz conteúdo bom e ninguém quer saber. Porque... Todo mundo quer saber da dancinha, do não sei de quem, entendeu? A coreografia não sei de quem, as festas que a Anitta dá, a festa que a outra fulana faz, então. a música que o funkeiro lançou e o clipe que ele lançou com um monte de menina com a bunda de fora. Então, porque é o que vende. Exatamente. Entendeu? Infelizmente é isso. Muito bom o vídeo dele, parabéns pra ele, deu a cara a tapa e vamos ver quando será feita a justiça, né? Esperamos mais segunda parte disso daqui, né? Porque parece que algum dos perfis aí de pessoas que foram citadas nesse vídeo foi denunciado. Vamos ver. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.